E aí, pessoal, amigo da matemática, Tioli, vamos fazer um resuminho de triângulo. Então, vamos lá. Ó. Eu coloquei aqui na lousa 3 triângulos, tá? Então, a gente vai falar sobre eles e as suas propriedades, assim a gente vai fazer um resumo aí, esclarecendo algumas dúvidas. Bom, então, para começar, triângulo, né, é um polígono formado por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, tá? Triângulo é a figura mais simples entre os polígonos, tá bom? Aí a gente tem aí algumas classificações do triângulo, eu vou colocando na sequência, tá bom? Mas vamos aqui, então, vamos aqui falar sobre aqui algumas propriedades do triângulo, tá? Então, vamos lá. Então esse triângulo, ele tem 3 lados, tá? Então vamos por aqui, ó, lados do triângulo. Quais são os lados? Quais são os lados desse triângulo? Esse triângulo ele tem um lado AB, tem um lado AC e tem um lado BC. Tá? AB, AC e BC. Esse triângulo tem esses lados. Que mais? Esse triângulo ele tem ângulos internos. Então nós temos aqui 3 ângulos, né? Então vamos ver, ângulos. Ângulos, né? Ângulos. Quais são os ângulos desse triângulo? Então aqui nós temos o ângulo B, A, chapéuzinho C. Nós temos o ângulo AC, chapéuzinho B. E nós temos também o ângulo AB, chapéuzinho C. Né? ABC, esse daqui é o ângulo, então, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus, né? Esse daqui, ó, tá bom? ACB e BAC. E nós temos também os vértices. Vértices. Quais são os vértices do triângulo? O triângulo tem o vértice A, vértice B e vértice C. O que é o vértice? O vértice é o encontro de dois segmentos de reta, que é onde, né? Aqui é o encontro de 2 segmentos de reta. Então, esse aqui é um segmento de reta, AB é um segmento de reta, AC é outro, BC é outro, e os 3 formaram o triângulo. Bom, o que mais a gente pode falar sobre aquele triângulo? Bom, aqui a minha lousa é quadriculada, né? Então eu fiz aqui de propósito que esse lado aqui, tá? Aqui eu vou aqui afirmar que o meu lado AB é igual ao lado BC, tá? Mas o lado AC é diferente, tá bom? E, né, eu vou por aqui, AB igual a BC, tá? Somente, né? Somente esse daqui. Deixa eu ver se está pegando ali. Tá. Tá bom? Somente aqui. Então, esse triângulo, acho que a gente não precisa nem escrever isso aqui, tá? Eu estou falando que o lado AB e BC são iguais, é só os dois. Então, a classificação desse triângulo pela medida dos lados, a gente vai falar que ele é um isósceles. Isósceles. É um triângulo isósceles. Essa é a classificação do triângulo pela medida dos lados. Bom, a gente também consegue classificar o triângulo de acordo com a medida dos ângulos. Então, esses ângulos aqui, ó, são... aqui a gente tem pelo menos um retângulo reto, né? Então, temos um ângulo reto. Olha lá, um ângulo reto, que é quando faz aquele símbolo assim, ó, né? Então ele é um triângulo retângulo, tá? Então ele é um triângulo retângulo.
Tá bom? Deixa eu só virar um pouquinho para lá, para pegar lá o finalzinho. Aqui assim, né? Olha lá. Opa, deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Peraí, mais para trás aqui. Olha lá. Beleza. O que mais que a gente pode falar desse triângulo? Então, a gente falou dos lados, né? Então, o que é o lado? O lado é esse segmento de reta aqui. Então, como que você dá um nome para ele? Você vai de uma letra a outra. Então, A até B, uma barra em cima. A até C, uma barra em cima. B, C, uma barra em cima. E aqui a gente falou a classificação desse triângulo quanto à medida dos lados. E, olhando para os ângulos, a gente tem um ângulo aqui que é o reto, né? Um ângulo reto. Qual que é o ângulo reto? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Qual que é o ângulo reto? Esse aqui é o ângulo reto. Por isso ele é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, de reto. Bom, vamos para o triângulo de baixo. Esse triângulo, ele é um triângulo... eu não fiz um triângulo equilátero, mas eu posso fazer ele no final, tá? Mas esse triângulo aqui... tem outra coisa, né? A professora costuma fazer isso, né? Tá? Ela corta o ladinho. O que quer dizer aquilo lá? É que esses dois lados são iguais, tá bom? Então isso é importante. Então aqui, por exemplo, ela vai fazer isso, ó. Esses dois lados são iguais. E esse aqui, ela não vai marcar nenhum. Por quê? Porque todos os lados são diferentes, tá bom? Então esse triângulo aqui, eu acabei fazendo ele isósceles também, né? Mas poderia ter feito um equilátero, né? Mas eu faço um aqui na sequência, tá? Mas, então, vamos falar desse triângulo. Bom, então esse triângulo, ele tem lados. Quais são os lados? AB, lado AB, é o nome do lado, né? Lado AC e lado BC. Pronto, esses são os nomes dos lados desse triângulo. O que mais que a gente pode falar? Igual o outro, né? Ângulos. Que a gente pode falar dos ângulos desse triângulo. Então, podemos ver que todos os ângulos aqui, eles são menores que 90 graus. Todos, né? Todos são menores. Esse símbolo aqui quer dizer menor, né? Vocês sabem? Todos são menores que 90 graus, né? Não tem nenhum ângulo reto ali, não tem ângulo reto, como esse daqui, né? Não tem. Então, vamos escrever aqui o nome dos triângulos, né? Bom, já aproveitando que todos são menores que 90 graus, a gente já pode falar que ele é um triângulo acutângulo, né? Acutângulo, né? E o nome, quais os nomes dos ângulos? O nome dos ângulos vai fazer a mesma coisa que aqui lá. Vai ser AB, chapéuzinho, BA, chapéuzinho C e AC, chapéuzinho B, né? Onde esse chapéuzinho é o vértice. É o vértice que esse chapéuzinho é o ponto de encontro dos dois segmentos de reta que formam o ângulo, tá bom? E aqui, então a gente já falou que ele é um triângulo acutângulo, né? Então, enquanto esse aqui de cima, classificado pelos ângulos, né? Ele é um triângulo retângulo, esse aqui é um triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo. Beleza, e aqui os vértices, quais são os vértices? O vértice aqui é bem simples, né? Os vértices são esses cantos, né? A, B, C. Beleza. Terceiro triângulo, terceiro e último. Todos os lados são diferentes. Então, por aqui, os lados. Qual o nome dos lados desse triângulo? Mesma coisa, são os segmentos de reta. AB, BC e AC. Pronto. Bom, já vimos aqui de novo que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que ele é um triângulo retângulo também, né? Então, ângulos. Ângulos, né? Ângulos. Vai ser a mesma coisa lá. A, B, chapeuzinho C. Poderia ter
ter colocado outra coisa, né? Mas tudo bem, vai. Coloquei ABC para todo mundo. E a professora colocou Lua, né? L-U-A, ele formou Lua. Mas não tem problema, vai. Então é a letra que tiver lá. Então aqui é AB chapeuzinho, AC chapeuzinho B, né? E A, opa, tá faltando que é o B, A chapeuzinho C. Tá? Então qual é o ângulo retângulo? É esse aqui. Tá lá que eu marquei lá. Né? E aí já vimos que esse triângulo tem um ângulo reto. Então ele é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo. Tá? Ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto. E os vértices? Né? Os vértices, aí como eu coloquei todo mundo a mesma letra, né? Aí ficou tudo igual, né? Vértice. A, B, C. Tá bom? Bom, agora para a gente fazer um triângulo equilátero, né? Vamos fazer um triângulo equilátero aqui, ó. Triângulo equilátero, eu vou fazer ele aqui, ó. Tá? Vou fazer ele aqui, deixa eu ver se cabe aqui. Vou fazer ele bem aqui no meio, ó. Deixa eu ver como que eu faria um triângulo equilátero. Aqui, ó, com 3. Cadê minha caneta? Perdi a caneta. Aí, aqui. Fazer um triângulo aqui, ó. Ok. Tá? Então, o que eu vou tentar aqui, ó? Um triângulo equilátero é muito mais fácil fazer ele com compasso. Tá? Com compasso é perfeito. Mas aqui eu vou conseguir, tá? Estou medindo, né? Aí. Pronto. Então, para completar aqui, nós temos um triângulo equilátero. Todos os ângulos são iguais. Tá? Então, aqui a professora vai fazer o seguinte, ó. Então, ela vai fazer assim, ó. Todos os lados são iguais. Tá? Então, vamos por aqui, vai. EFG. Então, esse triângulo vai ser o quê? Lados. Né? Lados. Quais serão os lados desse triângulo? Vai ser os lados EF, vai ser o lado EG e vai ser o lado GF. Tá? Quais serão os vértices? Vamos pôr aqui os ângulos, né? Quais serão os ângulos? Ângulos. Quais serão os ângulos? O ângulo é o G, E, chapeuzinho F. Vai ser o G, F, chapeuzinho E. E vai ser o G. Opa, qual que é agora? Faltando o G. Então aqui é o E, G, chapeuzinho, F. Esses são os ângulos. Todos os ângulos são menores que 90 graus. Portanto, ele é um triângulo obtusângulo. Acutângulo. 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 É um acutângulo. Porque todos os ângulos são menores que 90 graus. Tá? Todos os ângulos são menores que 90 graus. E são iguais, inclusive, né? Todos os lados são iguais. E os vértices? Vértices. Quais são os vértices? E, F, G. Esses são os vértices. Tá? Faltou aqui um triângulo obtusângulo. Vamos fazer ele aqui. Um obtusângulo. Um triângulo obtusângulo. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Aqui, né? Vou fazer um triângulo obtusângulo. Um triângulo obtusângulo seria assim, ó. Tá? Um exemplo, né? Pronto. Aí. Isso aqui é um ângulo, um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, né? Ele é o quê? Ele é maior que 90. Deixa eu ver se apareceu lá. Aqui. Olha lá. Ele é maior que 90 graus. Tá? E aí os nomes, os vértices, seguem a mesma lógica que a gente fez nos anteriores. E o que tem de novo aqui?
Tem de novo aqui que esse aqui é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Aí, ó. É um triângulo obtusângulo porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. Tá bom? Agora, o nome dos lados a gente pode pôr o que a gente quiser aqui, né? Mas a professora geralmente ela vai colocar aqui a letra, né? Em L, U, L, U, A. Tá? Aí você vai seguir a mesma lógica do que eu fiz ali. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado aí e até mais.